Cantar bem felizes, porque nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. E nós estamos aqui hoje, irmãos, nessa noite, porque nós escolhemos estar aqui prestando culto a Senhor Jesus, não é? Glórias a Deus, porque nós, como servos do Senhor, nós temos que dar louvor a Ele, só a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. E nesse momento, quem trouxe seus dízimos e suas ofertas poderão entregá-los ao Senhor. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai.
obrigada, meu Deus, por esse momento tão agradável, tão especial, meu Deus, quando levantamos a nossa voz ao Senhor. Que esse louvor possa ter chegado ao trono da graça, possa ter sido recebido pelo Senhor. Abençoa teus servos que aqui estão, Senhor, te ministrando culto. Que o Senhor possa estar, meu Deus, recebendo a nossa adoração, meu Deus. Usando o teu servo que irá nos trazer a tua palavra, meu Deus. Que ele esteja falando, meu Deus, debaixo da proteção e dos cuidados do Senhor. Abençoa toda a tua igreja, meu Deus. Abençoa os pais, meu Deus, nesse dia especial que comemoramos o dia deles. Que eles possam ter sabedoria, meu Deus, para criar seus filhinhos debaixo dos teus cuidados, meu Deus. Obrigada também pelos dízimos e pelas ofertas que foram entregues, meu Deus. Que possa, Senhor, ser ministrado, meu Deus, por todos que lidam com esse dinheiro, meu Deus, que é para a obra do Senhor. Nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, amados. Nós vamos assistir um vídeo daqui a pouco, mas eu quero agradecer a presença, né, de alguns irmãos e irmãs em Cristo aqui. Temos o Ronaldo ali. Eu esqueci o nome da irmã. Thaís, né? Irmã Thaís, os filhos do irmão Joel, né? Está aqui por causa dos pais, né? Eu acho que é por isso, né? Deus abençoe, tá, irmãos? Sejam bem-vindos. Né? A irmã Rosilda lá atrás, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe grandemente. Né? Ana Paula e a sua amiga Carla, né? A Carla, né? Quase esqueci de novo o nome. E já está sendo, né, uma visitante costumeira entre nós, tem participado dos trabalhos, né? E a Jennifer aqui também, né? Seja muito bem-vinda. Nós agradecemos a presença de todos e nós vamos então assistir esse vídeo que eu creio que é uma homenagem, né? Uma homenagem especial aí. Vamos ouvir então, vamos assistir. Que eu quero, o amigo sincero que faz meu caminho.
Ser pai é uma missão essencial, insubstituível e imprescindível para a sociedade em geral e para o reino em particular. Alguns psicólogos dizem que a origem de muitas decepções que o homem tem em relação a Deus vem de suas experiências traumáticas com seu pai humano. Pode ser, mas não é toda a verdade, nem sei se é de alguma forma. Na verdade, a experiência com a paternidade humana não deve ser projetada para caracterizar Deus como quem cuida, ama, protege, educa e disciplina seus filhos. O contrário que é verdadeiro. Os pais humanos é o que devem projetar e aplicar à sua missão o padrão paterno de Deus. Qualquer atitude que tenha um homem com o seu filho que não expressa o caráter santo, justo, bondoso e amoroso de Deus Pai é apenas uma caricatura da paternidade. A paternidade e tudo que envolve tem sua origem em Deus. A autoridade, por exemplo, é delegada por ele e só faz sentido se exercida em nome e sob os diante de sua lei, de sua vontade e de seus propósitos amorosos. Um pai autoritário que não se abre ao diálogo, que não reconhece a singularidade e a individualidade do filho, que não tolera as limitações e que só faz exigências que não faz jus à paternidade divina. Nas Escrituras encontramos um Deus que, conquanto não abra mão de sua autoridade e não permita ser contrariado em sua lei e vontade, o faz sempre movido por amor e visando o bem de seus filhos. A Bíblia apresenta um Deus misericordioso, lento na ira, cheio de compaixão, que conhece a nossa fragilidade. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Um pai que não proteja, cuide, se interesse e invista no pleno desenvolvimento e formação do caráter do seu filho, não está exercendo a sua missão nos moldes do Deus que a Bíblia revela como Pai e que deve ser seguido como exemplo, pois as Escrituras testemunham um Deus Pai que é, primeiro, protetor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, 1. Segundo, cuidador. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. E terceiro, interessado. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Levítico 26, 12. E ainda, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Há mais uma característica da missão do Pai que eu gostaria de compartilhar aqui. A missão de ser exemplo, padrão. Não bastam os códigos, os discursos, os sermões. Os pais exercem melhor a sua missão e fazem mais justiça à paternidade recebida de Deus quando se esforçam para serem eles mesmos os melhores exemplos de humanidade, cidadania, ética, piedade e santidade. Deus não apenas estabeleceu leis e ordenanças. Ele mesmo é o nosso exemplo e padrão. Seu Filho Jesus é a tradução humana desse padrão. Desde que seu filho ou filha veja em você, Pai, a imagem refletida do Pai Celeste, mais por seus gestos e comportamentos do que por palavras. Este dia foi separado para lembrá-los quão importante vocês são e para lembrá-los de que Pai é uma palavra pequena, mas com significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, fortaleza, porto seguro, super-herói, força e sabedoria. Feliz missão e feliz Dia dos Pais a todos os pais da Igreja Batista Memorial.
Relíquia dos pais. Amém. Louvado seja Deus. Estou voltando a ligar essa luz aqui, né? Senão ninguém me enxerga aqui, né? Maravilhoso, né, irmãos? Deus é o padrão. E por isso que existe Pai. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, porque no final nós vamos orar pelos pais. Depois nós vamos orar pelos pais. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 11. O Pai nos ama tanto que Ele deu Jesus. Veja como o Pai nos ama. Às vezes a gente espera um grande presente. Os filhos, quando crescem, cada ano que passa, esperam um presente cada vez melhor dos seus pais. Há na natureza humana esse desejo de ganhar algo de Deus, de receber algo do Pai, por causa do seu esforço, tentativa de fazer o melhor. A gente tem esse anseio, né, de querer receber sempre uma boa dádiva do Pai. Mas a maior dádiva já foi dada. Nada pode ser melhor do que Jesus. Ele é o incomparável, Ele é o único. E Jesus assim se apresenta a nós, como todo suficiente para cada uma de nossas necessidades. E é isso que um pai faz. Um pai protege, um pai supre, um pai cuida, um pai provê tudo o que necessitamos. E Ele faz isto, e Ele fez isto na pessoa do seu Filho unigênito. E se você parar para reparar nos evangelhos, como Jesus se relaciona com o Pai. A intimidade que o Cristo, o Deus Filho, tinha com Deus Pai. Eles são um só, mas Cristo homem, repare, Cristo homem. Ele demonstrou, ele traduziu, né, como foi dito, ele traduziu o que é o amor. Deus não apenas disse, eu amo vocês, que bom, que alegria. Não, Deus veio aqui e mostrou o que é o amor. Ele não apenas disse que ama, Ele fez algo. Não há amor maior do que esse. E quem ama e não faz nada pelo bem amado, por aquele que ama, não ama de verdade. Porque o verdadeiro amor é sacrificial. Se sacrifica pelo outro, pelo bem do outro. Então Jesus vai dizer o seguinte, em Mateus 11, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixe a sua Bíblia aberta. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o grande convite de Cristo. Quando Jesus estava falando aos religiosos, aos judeus do seu tempo, a grande maioria daqueles líderes religiosos, quando Jesus estava falando com eles, debatia com eles, discutia com eles, Jesus viu o quão duro era o coração daquele povo. Pois a grande parte da nação judaica daquele período rejeitou Jesus. João vai dizer que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem são esses? A nação judaica, os israelitas daquele período, os descendentes de Abraão,
aqueles que guardavam a lei, aqueles a quem Deus fez promessas, a quem Deus fez, ou a quem pertenciam, os pactos, as alianças. E quando eles estavam frente a frente com a promessa de Deus, porque Cristo é o cumprimento de todas as profecias, para remir o seu povo, para nos tirar de nossa culpa, de nossa escravidão ao pecado e a Satanás, para destruir assim as obras do diabo. O que eles fizeram? Crucificam. Crucificam. Eles rejeitaram a Jesus. Jesus vai dizer então, em uma passagem que Jesus discute novamente ali com os judeus, com os religiosos, Jesus vai dizer que eles não eram filhos de Deus, e sim filhos do maligno, porque eles amavam a mentira. Quem é o pai da mentira? Você sabe muito bem. Quem é o pai da mentira? O diabo. E Jesus vai dizer: vocês fazem a obra do pai de vocês, ou seja, e não é o meu pai, não é o Pai Celestial, pois quem rejeita o Filho faz a vontade de quem? Do diabo. Quem rejeita o Deus Filho não tem a Deus como Pai, não tem nada com Deus. Quem vive em rebeldia, quem vive em desobediência, não tem nada com Deus, não pode chamar Deus de Pai. E quando Jesus ensina, em Mateus capítulo 6, quando ele ensina os seus discípulos a orarem, o que Jesus ensina? Qual é a primeira frase da oração que Jesus ensina ao falarmos com Deus? Ele ensina os seus discípulos a chamarem Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Porque é necessário, irmãos, que aquele que se aproxima de Deus, que aquele que é filho de Deus, se submeta a Deus como Pai. Porque se eu não reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu ainda não me arrependi dos meus pecados, se eu ainda não creio em Jesus de todo o meu coração, eu não tenho o direito de chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai, não tenho direito, porque eu ainda não estou submisso à sua vontade. Porque chamar Deus de Pai significa que eu tenho intimidade com Ele, significa que eu me relaciono com Ele, significa que eu estou submisso à sua autoridade. Mesmo eu sendo imperfeito como sou, ninguém aqui é perfeito. Por mais maduro na fé, por mais cheio do Espírito, cheio de fé que você seja, você ainda está buscando o aperfeiçoamento, mas submisso à vontade do Pai. E para aqueles que se sentem sobrecarregados, para aqueles que estão ainda tateando no escuro, na escuridão espiritual, para aqueles que estão reconhecendo os seus pecados, para aqueles que ouviram dessa palavra maravilhosa, ouviram do Evangelho da graça de Deus, Jesus faz um belíssimo convite, o convite mais extraordinário de todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um certo crítico da fé cristã disse que o cristianismo é a religião dos tolos, é a religião dos fracos, é a religião dos aleijados intelectualmente falando. São aquelas pessoas que precisam de muletas espirituais, porque são muito fracas, são pessoas que não sabem de nada, são ignorantes, pessoas que não conhecem ciência nenhuma. John Stott respondeu a esta crítica: realmente, eu sou esse aleijado. Realmente eu sou esse fraco.
Uma pena que esse crítico não reconhece que é. Porque é isso que o ser humano é. O ser humano é um aleijado, um ser humano é um fraco, um ser humano é um depravado no sentido espiritual. Ele está completamente morto, perdido, cego, surdo para as coisas de Deus. O homem sem Deus não é nada. É realmente um aleijado. E graças a Deus porque reconhecemos isso em nome de Jesus. Reconhecemos que estávamos sobrecarregados, cheios de pecados, de falhas, culpados aos olhos de um Deus santo, condenados ao inferno, porque é isso que nós merecemos, amados, a condenação eterna. E Jesus se refere a esses que agora começam a ter os seus olhos iluminados pelo Espírito Santo, a verem as suas reais necessidades espirituais. E é a essas pessoas que agora estão começando a enxergar: olha, vinde a mim, vinde, tome essa decisão, tome esse passo de fé, vinde a mim agora, porque eu vou te aliviar, eu vou tirar esse fardo pesado de suas costas. Eu vou tirar de você. Esse fardo cai quando estamos aos pés da cruz. Quem já leu o livro Peregrino, eu recomendo muito esse livro. No início do livro mostra a peregrinação, o peregrino tentando encontrar paz. Ele sobe uma montanha, a montanha pega fogo. É como se, o homem tentando chegar a Deus pela religião, pelas obras, é subir a montanha. E o peregrino desce da montanha porque vai morrer. Chega o momento da história que o peregrino chega a uma cruz. E quando ele chega a uma cruz, ele carregava um fardo muito grande, um fardo. E a ilustração mostra aquele saco enorme nas costas dele. Quando ele chega na cruz, aquele saco enorme cai. Porque a partir dali ele se converteu. A partir dali ele foi justificado. O fardo do pecado cai, amados. Você não precisa carregar esse fardo. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, o que Jesus quer nos ensinar? Eu vou apenas dizer duas verdades. Primeiro, significa que o jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve. É isso que significa o vinde a mim. Versículo 29 nos ensina sobre isso. Jesus diz, vinde a mim, porque Ele vai te aliviar, e porque o seu fardo é leve, não é pesado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele explica por que Ele vai te aliviar. E por que nós encontramos alívio nele? Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Sabe, amados, nós nunca seremos bom suficiente para Deus. Nunca. Nenhum pecador pode ser bom suficiente para Deus. Ninguém consegue ser bom. As nossas obras, amados, são como entulhos para Deus. Entulho, é lixo para Deus. É como esterco de animal aos olhos de Deus, todas as nossas obras. Tudo, amado, que é necessário para a nossa salvação, tudo que é necessário para que possamos entrar no reino celestial, tudo que é preciso, já foi feito por Cristo Jesus, em sua vida, em sua obra na cruz, em sua ressurreição. Toda a obra de Cristo. Ele já pagou o preço lá na cruz. E levou sobre si todo o nosso pecado. Tudo Ele fez. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas feridas, fostes sarados. Guarde esse texto, 1 Pedro 2,24. Ele carregou no corpo dele, sobre o madeiro,
todos os nossos pecados. Por isso que ele pôde dizer: vinde a mim. Não carregue mais os seus pecados, não viva mais com essa culpa na consciência. Vá a Cristo. Talvez você já é crente, você já é cristão há muito tempo e está carregando um fardo pesado, mas o jugo de Cristo é leve. O jugo de Cristo é suave, o seu fardo é leve. Quando nós tentamos viver para Deus na carne, tudo fica pesado e difícil. Mas o jugo de Cristo não. O jugo aqui em Minas é a canga, né, que coloca no boi, né, no animal, para que o animal possa andar direito, né, para que o animal possa trabalhar e ser dominado e ter uma direção certa, para que ele não possa errar, para que ele possa andar em linha reta, não é assim? Você coloca dois animais juntos. Agora você não pode colocar um boi e colocar um jumento do lado, pode? Dá certo? Você coloca um boi e um jumento? Dá certo? Não dá certo, tem que ser um animal da mesma espécie, né? A Bíblia fala que o jugo desigual não dá certo, né? É um jugo desigual. Mas sob o jugo de Cristo, no mesmo jugo de Cristo, amados, é Cristo que nos conduz. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, o jugo de Cristo é leve, o seu fardo é leve. Sabe por quê? Porque é Ele que nos leva, porque é Ele que nos conduz, porque é Ele que supre todas as nossas necessidades espirituais. É andar pela fé, é andar confiando nele, é entregar a nossa vida a Ele e depender inteiramente do Senhor Jesus para a nossa justiça, para a nossa santificação. Mas se eu tenho pecado, eu que já sou crente, já sou salvo, se eu tenho pecado contra Deus, eu vou me sentir pesado novamente, a minha consciência vai me acusar. É como um animal tentando sair do jugo sabe? Ele vai sentir dor, porque quando o animal tenta sair do jugo, machuca, não dá certo. Mas quando eu me submeto a Cristo, e a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, eu estou novamente debaixo do jugo de Cristo Jesus. Porque esse jugo não vai pesar sobre mim. É estar submisso a Jesus. Ter Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador, e continuar andando nele, dependendo dele, continuar confiando nele. É quando a alma encontra descanso somente naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, não no que eu faço, não naquilo que eu faço. Porque o que quer que eu faço pela graça de Deus. Viver em obediência, viver em santidade, significa confiar somente na graça de Deus. E assim eu escuto a palavra, eu aprendo da palavra em prática na minha vida. Porque eu estou dependendo de Deus, porque eu estou confiando em Deus. Não existe fé inativa. Não existe fé que cruza os braços, não existe. A fé sem obras é morta, não tem valor nenhum. Há muita gente que diz que tem fé em Deus. Eu amo Jesus, eu amo a Deus, eu amo. Mas você não confia nele. Você ainda não depende dele. Você ainda não está submisso à vontade de Deus. Você não pode chamar Deus de Pai. Porque Deus não é autoridade na sua vida. Porque você despreza a sua santa lei, a sua palavra. Você conhece a Deus por meio da palavra dele. Por isso que Jesus fala, tem alguém aqui sobrecarregado? Jesus diz para você, vinde a mim. Segundo, o fardo é leve e suave, porque Jesus, amado, supre todas as nossas
necessidades reais. Não são aquelas necessidades que você apenas sente com seus sentidos. Veja bem, nem tudo que você acha que necessita significa que você realmente precisa daquilo. Às vezes eu sinto necessidade de ter muita coisa. Nem tudo é uma necessidade real. Ou seja, é algo que eu realmente preciso. Eu posso sentir falta de alguma coisa, entender que eu preciso de algo, mas aos olhos de Deus eu não preciso daquilo. Entenderam? Aos olhos de Deus, que tudo vê, que tudo conhece, que sabe das minhas intenções, Deus diz: não, você não precisa disso não. E aí muita gente se sente, angustiado, se sente decepcionado, se sente frustrado. Ah, Senhor, o Senhor não me dá isso, o Senhor não me dá aquilo. Ah, mas fulano de tal tem. Aquele irmão da igreja que chegou na igreja agora, o Senhor está abençoando tanto essa pessoa. E aí a pessoa começa a ter inveja. Porque a inveja é basicamente isso, né? É você se entristecer pela alegria do outro. Você se entristece porque o outro é abençoado com alguma bênção que você acha que ele não merece. Você acha que você que merece. Aí você se entristece quando vê o sucesso do outro, quando vê a alegria do outro. Aí você fica meio assim ressentido. Ah, podia ser comigo. Por que não é assim comigo? Isto é inveja. E inveja é pecado. Porque deixar de descansar em Deus é deixar de encontrar contentamento em Deus. Se nós não aprendermos, amados, a nos contentarmos apenas pelo fato de Cristo ser tudo para nós, nós não vamos nos contentar com nada. O apóstolo Paulo diz assim: você tem o que comer, o que beber, estejam contentes. Pronto. Confie em Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o que mais? E o que Deus promete? As demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu não busco as demais coisas em primeiro lugar, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas não estão em prioridade na minha vida, não devem estar. Não é o dinheiro, não é o emprego, não é o sucesso nos estudos, na profissão que eu tenho, que você tem, nada disso. Essas coisas não estão e não devem estar em primeiro lugar. Não estou dizendo que não é importante, não é isto. Não é importante. Alimento é importante, amados? Alguém aqui vive sem comer? Quanto tempo o ser humano fica sem se alimentar? Uma semana? Sem comer alimento físico. Quanto tempo fica? Bebendo só água. Alguém sabe? A Jennifer estuda medicina, ela entrou agora, né, irmã Jennifer? Não vive pouco tempo, não vive muito tempo, não. Pior, ficar sem água é muito pior. Ninguém passa de 2 dias ou 3 dias sem água. Eu acho que eu morro com 1 dia sem água, porque eu bebo água demais, eu amo água. Então eu já levanto, a primeira coisa que eu faço é beber um copão cheio de água. Eu bebo muita água de manhã, antes de qualquer coisa. 30 minutos antes de tomar café, eu bebo água. Eu amo beber água, imagina ficar sem água. E a Bíblia diz que o reino de Deus é mais importante do que comer, do que beber. É mais importante que tudo. Mas Deus diz que essas coisas nos serão acrescentadas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, aceitar o convite de Cristo, amados, é saber que o fardo dele é leve e suave. E que por causa disso, Ele vai suprir as nossas reais necessidades espirituais. Ele vai suprir tudo.
Ah, pastor, eu não consigo servir a Deus. Ah, pastor, eu não posso ser crente não, porque tem muita coisa errada na minha vida. Veja, Ele levou sobre si os nossos pecados, entregue a sua vida a Cristo. Ele vai cuidar de tudo. Porque você nunca vai ser bom o suficiente. Às vezes você é um crente há muito tempo, mas que hoje está desanimado e começou a ter alguns maus hábitos, alguns pecados secretos aí que ninguém sabe. Começa a pecar. E aí não consegue largar aquele osso, sabe? É igual o cachorro no osso, mordendo o osso. Não larga o osso de jeito nenhum. Não larga aquele pecado. Não larga de jeito nenhum. Está agarrado aquilo. Jesus morreu para nos libertar, amados. O verdadeiro Filho de Deus não é mais escravo do pecado, não é mais. Aprenda a confessar os seus pecados a Ele, aprenda a depender dEle, porque Ele vai suprir as nossas necessidades, o poder, a força, a capacidade para fazer o que é certo, para obedecer, vem de Deus, vem de Cristo. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. E é assim que Jesus se apresenta a nós. Na Bíblia, olha que interessante, eu falei da água e eu falei do alimento, não falei? E é assim que Jesus se apresenta a nós. Jesus se apresenta a nós como o pão vivo que desceu do céu. Jesus se apresenta a nós como a água viva. E é assim que Ele se apresenta em toda a palavra. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, e eu quero que você saia daqui mais confiante na obra de Cristo, na sua identidade espiritual, como crente, como discípulo de Jesus Cristo. E se você não tem certeza de salvação, eu quero que você entregue sua vida a Jesus, porque é assim Deus está te ordenando, que se arrependa e crê em Jesus. Eu quero ler alguns versículos. Nós vamos para João capítulo 7, abra sua Bíblia, João capítulo 7, 37 e 38, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e o versículo 38. Veja o que Jesus disse. Jesus, a fonte de água viva. Imagina você beber uma água tão poderosa e que você nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. Imagina, eu quero essa água, né? A mulher samaritana, né, pediu Jesus, eu quero essa água também, eu quero essa água maravilhosa. Aqui Jesus fala isso também. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É a mesma coisa que Jesus disse: vinde a mim, sobrecarregados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. É a mesma coisa. É a sede de Deus, sede espiritual. E Jesus é essa água. Venham a mim e bebam. Quem crer em mim, ou seja, beber de Cristo, é crer nele, é confiar nele. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Cristo vai satisfazer todas as nossas necessidades espirituais, as necessidades reais, verdadeiras, para que possamos viver na presença dele, para que possamos ter piedade, para que possamos ter santidade, tudo. E assim ele fala também para a mulher samaritana, João 4, vamos voltar um pouco aí, João 4, versículo 14. Jesus diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você sabia que, então, você que crê em Jesus de todo o seu coração, escute só, você tem uma fonte dentro de você, que Deus colocou em você, que jorra água. Que coisa boa, pá. Que maravilha, eu tenho isso em mim. Ou seja,
tudo que eu preciso para conhecer a Deus, me relacionar com Deus, com os meus irmãos em Cristo, o amor que eu preciso ter, o perdão que eu preciso oferecer. Veja só. A obediência, a capacidade para obedecer, para servir a Deus, Deus tem me dado tudo. Tudo eu encontro em Jesus, tudo que eu preciso. E Ele é o pão também. Lá em João capítulo 6, agora, Jesus multiplica os pães. João 6, versículo 35, diz assim: declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui Jesus, ele une essas duas ilustrações, do pão, né, e da água. Ele une as duas coisas, as duas analogias que ele faz aqui a respeito da sua pessoa, de quem ele é, daquilo que nós encontramos em Jesus Cristo. Ele é o pão. Quando você está com fome, você avança no prato de comida e come com gosto, come com prazer. Se você ficar muitos dias sem comer, perto de morrer, até um prato de jiló fica gostoso, né? Porque para mim jiló é o seguinte: se falar que é remédio, eu aceito, né? Não dá para descer, não desce de jeito nenhum, jiló não desce. Mas eu sei que se houver necessidade, se eu estiver passando fome, se eu tiver só jiló, eu vou acabar comendo jiló. Não é assim? É assim mesmo. Né? Tiver um angu para ajudar a descer, melhor ainda. Não é verdade? Mas eu sei que tem gente que gosta de jiló, né? Tem gente que gosta, eu respeito o gosto de cada um. A minha mãe, por exemplo, gosta muito de jiló. A minha esposa também gosta de jiló, né? Então, amados, quando a gente está com fome, é tão bom se alimentar, né? É tão bom saciar a fome, é tão bom saciar a sede. Como eu falei, eu amo beber água, eu já acordo com aquele desejo de beber água. Às vezes eu não estou com tanta sede, mas a garganta um pouco seca. É tão gostoso, é tão prazeroso beber água. Eu fico admirado de pessoas que não gostam de beber água. Eu já conheci pessoas que não gostavam, que não bebem água. Não bebe água de jeito nenhum. Bebe suco, fruta, através de fruta, né? Engole líquidos através de frutas, né? A minha avó, né, paterna, ela não tomava água, mas ela comia uma canja lá bem aguada. Ela era doente, né? Passou 10 anos numa depressão crônica e foi definhando durante 10 anos, até o dia que ela dormiu e à noite ela acordou na presença de Jesus durante a noite, durante a madrugada. Ela havia partido. Não bebia água de jeito nenhum. Eu fico admirado de encontrar pessoas que, eu não gosto de beber água. Não gosto de beber água. Fico admirado. Da mesma forma, pessoas que estão ouvindo falar de Jesus, que ouvem falar de Cristo e não conseguem perceber que Ele é o pão, que Ele é a água viva. Não consegue perceber isso, amados. Que triste. Continuam comendo lavagem do mundo, continuam bebendo o esgoto que o mundo oferece, porque a água do mundo, né, o alimento do mundo no sentido espiritual, é lavagem, é comida podre, é esgoto. Você prefere esgoto ou um alimento que vem do céu, que vem do Pai? Jesus um dia fez essa comparação, né? Qual pai, por mais que não seja bom, mesmo sendo mal, não tão bom pai assim, em comparação com Deus, o filho pede, né, pão e o pai dá pedra? Qual? O filho pede peixe e o pai vai dar uma serpente para ele? Qual pai? Só se for um pai psicopata, maluco, né? Doente da cabeça, já perdeu o juízo. Qualquer pai, por mais faltoso que seja,
O filho pede algo que ele realmente precisa. O pai procura dar, não é verdade? Imagina o nosso Deus, amados. Deus é o padrão. Ele é o Pai celestial, criador, sustentador de tudo que existe. E Ele convida os pecadores a receberem Jesus, a aceitarem um convite de Cristo, amados. Venham a Cristo. Nós somos convidados, amados, a descansar em Jesus todos os dias. Se nós não aprendemos isso, nós não vamos conseguir sobreviver à caminhada cristã, a essa peregrinação que estamos tendo neste mundo. Que Deus em Cristo continue falando aos nossos corações. Que Jesus seja realmente a nossa água da vida, o nosso pão da vida. Nós precisamos beber, nós precisamos nos alimentar dele. Feche seus olhos. Agradeça a Deus agora pela palavra dele. E eu gostaria que você fizesse uma oração. É você e Deus. É você e Deus agora. Que você, após ouvir essa palavra, o convite de Cristo, primeiro responda para você mesmo: eu já tomei essa decisão há um tempo atrás. Se eu ainda não tomei, eu quero tomar hoje. Mas você que já tomou essa decisão há um tempo atrás, na sua trajetória de vida, isso fez toda a diferença. Você é uma nova criatura em Cristo, você é filho de Deus. Mas você se encontra desanimado, frustrado nessa caminhada. Você perdeu a alegria de estar na igreja, perdeu a alegria de estar em comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus não está sendo mais o foco da sua vida. Porque Jesus é a água, Ele é o pão. Talvez você tenha buscado alimento em outro lugar. Talvez você tenha buscado sustento espiritual em outras coisas, que não a palavra do Deus vivo. Então peça perdão a Deus agora. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus. Peça perdão porque você tem negligenciado a leitura da palavra, a oração diária, a comunhão com Deus. Peça perdão porque você não tem participado dos cultos na sua igreja, você não tem procurado estar em comunhão com os irmãos. Peça perdão agora, porque o convite de Jesus é para todos nós, até mesmo nós que já somos salvos. O convite dele continua sendo oferecido a nós, porque é somente em Cristo, em ninguém mais, que nós encontramos alívio, amados, descanso para as nossas almas. E se o fardo dele é leve e suave, significa que seremos capazes de fazer a vontade de Deus. Seremos capazes de andar na escola de discipulado cristão, seguir Jesus. Seremos capazes de cada vez mais imitar o Mestre, que é Cristo. Aprender dele. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem pode falar um negócio desse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Qualquer ser humano que é apenas humano, se falar um negócio desse, você vai pensar: ou é um grande mentiroso, ou é uma pessoa que fugiu do hospício, é maluco, que ninguém fala um negócio desse. Ou ele é um grande mentiroso, uma pessoa diabólica, ou uma pessoa maluca, ou ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode falar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele é Jesus, só ele pode falar um negócio desse. A nossa vida vem de Cristo, amados. Nós dependemos de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você gostaria de entregar sua vida a Jesus e fazer parte da igreja dele, de ser batizado? Eu gostaria de orar por você nesse instante. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Você que deseja fazer isso publicamente. Talvez lá no seu coração, na sua casa, você já fez. Mas publicamente você gostaria de mostrar diante da igreja que você pertence a Jesus, que você entregou sua vida a Jesus e deseja fazer parte da igreja de Cristo.
Fique em pé no seu lugar. Eu gostaria muito de orar por você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Nós temos duas pessoas, duas vidas, duas almas que decidiram por Jesus, que querem fazer parte do corpo de Cristo. Vamos orar. Amado Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, porque o convite de Cristo se estende ao mundo, mas sabemos que muitos rejeitam, é verdade. Muitos a quem isso não foi iluminado no coração. Mas te damos graças, ó Deus, porque a tua palavra não falha. A verdade, ela discerne os nossos pensamentos, as intenções dos nossos corações, e ela convence homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós temos duas vidas que publicamente estão manifestando o desejo de aceitar o convite de Cristo, de aceitar o fardo de Cristo, que é leve, que é suave, de aprender de Cristo, porque elas sabem que Jesus Cristo é tudo. Sem Cristo não somos nada, não temos nada com Deus, e elas podem chamar Deus de Pai, porque elas receberam Jesus, e estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe essas vidas, para a tua glória. Agora eu peço que os pais fiquem em pé, todo pai, só pai. Quem é pai? Aí, nós temos pais, muito bem. Glória a Deus. A Natânia está gestante, né? Que bênção. Glória a Deus. Então, temos uma vida humana, uma alma humana sendo gerada no ventre da Natânia. Que bênção. O pai mais jovem daqui, né? Ronaldo. Como é bom ser pai. Como é bom. É uma dádiva preciosíssima. É um grande aprendizado. Papais, entregue suas vidas a Deus. Saibam que Ele vai dar sabedoria para vocês. Obrigado a Deus pela vida dos pais. Eu peço a Deus que o Senhor os enche de toda a sabedoria que vem da presença do Teu Santo Espírito. A olharem para o Senhor como o Pai por excelência. Porque a paternidade, ela não vem de uma projeção da mente humana que procura criar um Deus à imagem e semelhança do homem, nada disso. A ideia da paternidade, ela foi colocada em nossas almas, porque nós somos criaturas do Senhor, Pai. Fomos criados pelo Senhor, à imagem e semelhança do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Tudo vem de Ti, Pai. A paternidade vem do Senhor. Por isso que nós chamamos o Senhor de Pai, porque assim o Senhor se revela nas Escrituras. Nos ensina, Pai, a mim e a todos os pais que aqui estão, a serem pais verdadeiros, autênticos, honestos, íntegros, que sejam líderes em suas casas, que sejam sacerdotes em seus lares, porque o Senhor assim tem cobrado dos homens e aqueles que são pais, a liderarem suas famílias nos caminhos do Senhor. E para isso, ó Pai, precisamos dessa graça maravilhosa. Nós precisamos reconhecer que Jesus é suficiente para nos dar condições para realizarmos essa tarefa, essa missão tão importante. Abençoe cada pai. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Poder sentar. Temos ali uma surpresa, né? A quem está trazendo essa surpresa? O Pedrinho? O Pedrinho está entregando para os papais. Vamos esperar então que o Pedrinho entregue para os papais. Está chegando aí, ó. Olha que bênção. Muito bom, graças a Deus. Olha o pastor aqui, ó. Não esquece do pastor, não.
Olha lá o irmão Custódio. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito bem. Todos de pé novamente? Para a gente encerrar então, mais um culto de louvor e adoração. Possamos ter uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Que a graça de nosso amado Deus Pai, o amor do Deus Filho, que derramou seu sangue da cruz por nós, e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo esteja com o teu povo agora e durante toda essa semana. Amém e amém. Deus abençoe, amados.